Bom, pessoal, continuando aqui com a nossa live, deixa eu gravar aqui a segunda parte. E a segunda parte vai ser no sentido o que o comentarista deve fazer e o que ele deve fazer, né? De que forma ele deve agir, tá? Primeira coisa, né? Como ele não deve fazer. O comentarista, ele não pode deixar de preparar o que ele vai falar. Então, assim, existe lá os avisos que a Mari faz. Mas nós precisamos entender o que está escrito naquele papel. A gente não pode simplesmente ler aquele papel como se a gente fosse um robô. As pessoas elas precisam entender a mensagem que nós vamos passar. Então, por exemplo, vou dar o aviso da minha comunidade. Então eu vou falar assim, olha... amanhã vai acontecer o terço da misericórdia aqui na comunidade às 8 horas da noite. Ponto. A grande maioria dos animadores fazem isso. E nós precisamos dar vida. Então, como que nós poderíamos fazer para melhorar, enriquecer esse aviso? Olha, pessoal, eu quero pedir a atenção de vocês, porque amanhã, você que nunca fez parte de um terço, ou parou, voltou, nós temos um terço aqui na comunidade, toda segunda-feira à noite, para as famílias, todos estão convidados para participar, para ter uma noite abençoada, para estar junto com Maria e com a comunidade, rezando o terço toda segunda-feira. Olha a diferença do aviso, né? Então, por exemplo, que é um aviso que todo mês tem, lá da Missa dos Enfermos da Matriz São Brás. A maioria das comunidades é assim. Sábado 15 horas, Missa dos Enfermos da Matriz São Brás. Eu garanto a vocês que tem muita gente no banco, principalmente os jovens, que nem sabem o que é a Missa dos Enfermos. Pode até associar o nome de enfermo, de doente, mas não podemos dar uma enriquecida nesse aviso? Olha, gente, quem tem parente doente em casa ou quem está precisando de fazer uma oração para alguma pessoa mais próxima, no próximo sábado, 3 da tarde, vamos ter a Missa dos Enfermos lá na Matriz da Vila Brasil, né? Ou com o Padre João, com o Padre Sidney. Então você está convidado para participar, uma missa muito especial que acontece todo primeiro final de semana do mês. É diferente. Você deu vida ao texto. As pessoas conseguem se envolver, e depois eu vou explicar uma outra técnica, e aí vai ficar um aviso mais robusto, né? Porque quando a gente lê o que está escrito sem dar vida, passa despercebido pela maior parte da comunidade. A gente tem que lembrar que o aviso, ele é a parte final da missa. Então as pessoas já estão muito dispersas depois da comunhão. Então se nós não dermos essa entonação na voz, se a gente não der essa qualidade no texto, fica difícil as pessoas prestarem atenção, tá? Outra coisa que o comentarista não pode fazer, isso aí vai da consciência de cada um, passar por cima de todos, inclusive do presidente. Isso é complicado. Então assim... O animador ele não precisa fazer uma mini homilia no começo da celebração. Hoje não é mais o caso, porque a gente já entra na procissão. Mas era muito comum a gente chegar em determinadas comunidades que tinha animador que rezava Salve Rainha, que fazia um momento de louvor, que pedia para as pessoas ficarem quietas e fechar os olhos. Então isso é de responsabilidade do presidente, né? Isso é uma questão que não sou eu que estou falando. Esse material que eu peguei é um material litúrgico, é um material que está na CNBB e que a gente precisa seguir também, né? A obediência, por exemplo, na quinta-feira, quando o Bispo Sérgio ele assinou o documento, querendo ou não tem choro e nem vela, temos que fechar as igrejas. Então, algumas coisas também importantes, tá? Então a gente precisa nos colocar no nosso lugar, né? Precisamos ficar lá, né? O animador ele tem uma função importantíssima, mas ele precisa ser o animador, tá? Outra questão também é saudar a Assembleia com aclamações devocionais, como louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor abençoe a todos vocês, não há necessidade disso, tá? Fazer longos comentários que mais parecem discursos ou sermões, meu Deus do céu, isso é muito importante. O animador não pode querer dar sermão no final da celebração. E eu já presenciei algumas coisas parecidas. Por exemplo, às vezes a comunidade está tendo uma doação baixa de leite, na campanha do leite, por exemplo. Eu já vi animador cobrando comunidade.
né? Então assim, a função do animador é dar um aviso sim, é passar a mensagem da coordenação sim, mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado, né? De, por exemplo, querer fazer, eu já vi animadores, por exemplo, gente, nós estamos agora na quaresma, vamos agora nesse momento fazer um propósito para esse período, né? Vamos agora fechar os nossos olhos. Eu já vi isso, então vamos tomar um pouco de cuidado, tá bom? Isso também é uma dica muito legal. Falar baixo ou alto demais, isso é um problema, pessoal, porque assim, uma coisa que eu também vou dar como dica, o animador, ele precisa chegar cedo e aproveitar esse tempo que ele chegou cedo. Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo não ver do animador, vai lá com a equipe de música ou quem regula o som, veja como está o som. Vou dar um exemplo na minha comunidade. A minha voz, ela é totalmente diferente da do Paulo, da do Valcir, da Rose. Por quê? Porque são tons diferentes, são vozes diferentes, a voz feminina com a voz masculina, tem gente que é mais grave, tem gente que é menos grave, tem dias que você tá rouco. Então é fundamental que você chegue na comunidade mais cedo e vá lá no altar e regule o som, para não ficar nem muito baixo e nem muito alto. E que a gente possa falar, porque o ideal, gente, no microfone, já me perguntaram isso, acho que é importante falar. Como que a gente deve falar no microfone? Com a nossa voz normal. É muito ruim quando a gente percebe que o microfone está baixo, a gente tem que ficar gritando. Eu acho que já aconteceu isso com muita gente. Então, o ideal é que o microfone esteja regulado de uma forma que você consiga dizer, que você consiga falar sem gritar, ou às vezes o microfone está muito alto e aí você percebe que tem que falar baixinho. Então, faz essa regulagem no começo da celebração ou da missa, porque aí vai estar uma voz legal. E é sempre importante lembrar, falem com a voz do dia a dia, nem gritando, nem falando baixo, né? Então, para isso tem que estar bem regulado o microfone, tá? Também, outra coisa, isso aqui é muito importante, nós já tratamos sobre isso em algumas formações, com o novo roteiro dos ministros, mas é sempre bom lembrar, dizer, vamos ficar de pé, vamos ficar sentados, não precisa. A Assembleia, ela já sabe. Então a Assembleia sabe que quando começa a liturgia da palavra tem que se sentar. A Assembleia sabe que quando começa a aclamação do Evangelho ela tem que ficar de pé. Ela sabe que quando o padre fala, orar irmãos e irmãos para que sacrifício, ela sabe que tem que ficar em pé. Ela sabe que depois que o padre ou ministro eleva a hóstia, né, as partículas, e vai começar a comunhão, as pessoas têm que se sentar antes de ir para a fila da procissão. No oremos, né, no oremos antes da liturgia, as pessoas se sentam. As pessoas sabem que no oremos da oração final, né, precisa ficar em pé. Então a comunidade sabe a hora de ficar em pé e a hora de ficar sentado. Nós não precisamos ter essa função de vamos ficar de pé, vamos ficar sentado, vamos ficar de pé, vamos ficar sentados, vamos ficar de joelhos. Isso não é necessário, tá bom? E aí, neste sentido, como agir, tá? Algumas dicas legais também. Preparar bem o que vai dizer, estar atento à liturgia do dia, aos fatos que acontecem ao redor da comunidade e ao mesmo tempo na comunidade. Isso quer dizer o que, pessoal? Primeiro, o animador ele precisa durante a semana, ler a liturgia diária, e é uma coisa que não é muito comum, eu sei disso, né? E digo por experiência própria, porque às vezes eu não leio, né? No sentido de estar animador. Como ministro, sim. Então, a partir do momento que eu comecei como ministro, então toda semana eu leio a liturgia diária ou a liturgia do final de semana, que é o que a gente pode estar celebrando. Quando eu não era ministro, eu não tinha o hábito mesmo. Eu só lia a leitura que eu ia fazer. Se eu fosse animador, isso lá em 2008, 2009. Então, com a função de ministro eu já leio, mas eu sei que muitos leitores que não são ministros às vezes não lê, e é importante. Por quê? Para você estar em sintonia com o que vai acontecer. Então o animador ele precisa saber as leituras, ele precisa, quando ele chegar um pouco mais cedo, ler os avisos,
né, da paróquia, estar atento ao que está acontecendo na paróquia, estar atento ao que está acontecendo na comunidade, para dar um aviso gostoso, um aviso bem claro, né? Tá atento,